Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 21. Como evitar brincar com fogo estranho? Reconheça o falso reavivamento. Enquanto dirigia por uma pequena cidade interiorana, na região de Montes Ozark, vi uma placa com letras grandes dizendo: Reavivamento acontecendo agora. Senti-me impressionada a entrar e conferir. Então, virei o carro em direção ao estacionamento da igreja e me uni ao grupo que se dirigia a ela. Eu já devia saber, desde o momento em que entrei por aquela porta, que aquele não seria um culto comum de reavivamento, se é que os cultos de reavivamentos conseguem ser comuns. A música estava extremamente alta. Eu quase precisava tapar os ouvidos enquanto o líder do louvor animava a multidão cantando, ou melhor, gritando no microfone. Aparentemente insatisfeito com o louvor, o pastor apareceu no púlpito e gritou que se as pessoas realmente acreditavam em um Deus grandioso, precisavam agir de maneira correspondente e ficar loucas por ele. Em consequência, todos começaram a balançar os braços, a dançar enquanto cantavam. Alguns até pulavam para cima e para baixo. O tumulto no ambiente cresceu até ficar difícil de entender a letra da música que estavam cantando. No entanto, consegui desvendar um verso muito relevador da letra. O céu é real, a morte é mentira. O céu é real, a morte é mentira. Para mim, isso soa muito familiar, semelhante a algo que a serpente contou a Eva há cerca de 1000 anos atrás. Gênesis 3:4. Era tudo o que eu precisava saber para me levantar e ir embora, mas resolvi ficar um pouco mais e ver o que aconteceria em seguida. Logo, o pregador, um reavivador iterante, começou a fazer um longo e convincente apelo para que as pessoas dessem ofertas que custariam o seu ministério de viagens. Depois de terminar essa parte, começou a pregar, ou melhor, gritar, sobre nossas necessidades de uma caminhada mais profunda com Deus. Essa caminhada explicou que ele seria evidenciada por meio de uma nova experiência sobrenatural. Comecei a fazer anotações o mais rápido possível. O mundo hoje franze semblante em nossa direção por causa do foco na experiência, confidenciou. Mas é exatamente dentro dela que Deus encontra conosco. Não me recordei nenhum versículo da Bíblia que apoiasse essa ideia, mas continuei a escutar com atenção. Ele detalhou o seu argumento e passou a falar sobre o altar. Quem controla o altar controla os resultados, gritou. Que verdadeiro, pensei. Mas existe mais de um altar. O diabo também tem um altar. A qual altar estamos nos referindo? O pregador continuou. Vocês sabem por que é tão importante controlarmos o altar? Porque se o fizermos, todo o estado de Arkansas será abalado. É isso que acontece quando o altar esquenta. Pessoal, chegou a hora de virmos em frente e tomarmos posse do altar. Ele falava com um tom cada vez mais agudo e começava a suar. As pessoas erguiam as mãos, concordando, e ouvia alguém atrás de mim falar em línguas. Gente, vocês estão sedentos por Jesus ou não? Precisamos parar de falar sobre fogo e experimentar fogo. Esqueça aqueles que estão assentados ao seu lado. Esqueça os protocolos sociais. Se você quer ter uma experiência sobrenatural, se quer ver um milagre, precisa se levantar e controlar o altar. Acho que essa foi uma forma de fazer um convite ao altar, pois as pessoas começaram a pular de seus lugares e a correr até a frente com os braços no ar. Logo ficou difícil de ouvir o pregador e todo o barulho de fala, línguas, choros e todos os gritos naquele local. Apesar do apelo intenso do pregador, alguns de nós na congregação permanecemos impassíveis. Por causa disso, ele começou a suar ainda mais, e a sua voz ganhou mais intensidade e volume. Não sei mais o que dizer. Ele gritou todo consternado, parecendo olhar diretamente para mim. Você quer o fogo ou não quer? Nesse momento, com medo que ele descesse e colocasse as mãos em cima de mim e me forçasse a experimentar o fogo, resolvi que era hora de ir embora.
Enquanto voltava para casa, a minha mente não parava de pensar nos acontecimentos daquele culto de reavivamento. De um lado, eu queria ser um ratinho de um canto para ver como tudo ia terminar. Em contrapartida, provavelmente tenha sido melhor ter saído mesmo. As coisas estavam começando a ficar malucas. Não há dúvida de que havia fogo naquela igreja, mas fogo estranho. Qual o significado do fogo estranho? A Bíblia nos conta: Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Números 26:61, itálico acrescentado. Isso pode parecer bem estranho se você não entender a história. Nadab e Abiú eram filhos de Israel e, ao lado de Moisés e Arão, ocupavam as mais altas posições em Israel. Estavam envolvidos no serviço do Senhor no templo, prostrando-se perante o altar do Senhor. Além disso, receberam a honra especial da parte de Deus, pois tiveram permissão de contemplar a glória do Senhor no monte com 70 anciões. Por que os pecados deles foram tão graves? Deus queria ensinar o seu povo que é preciso se aproximar de seu trono com reverência e temor santos. A adoração de Deus, prestada por meio de ritos cerimoniais e tabernáculos, havia uma distinção clara entre o comum e o sagrado. Nadab e Abiú não se importaram com essa diferença e, parcialmente embriagados, decidiram fazer o que lhes desse vontade. Em vez de queimar incenso com o fogo santo que o próprio Deus havia assediado, transgrediram esse mandamento usando fogo comum que eles mesmos haviam acendido. Deus havia proferido uma maldição sobre aqueles que não vissem diferença entre o santo e o comum. Ele requer obediência estrita. Esse pecado pequeno, porém significativo, não podia ser ignorado. Caso contrário, todo Israel viria se tornar descuidado e perderia de vista a santidade de Deus e das suas leis. Esse testemunho é uma sóbria advertência para nós hoje. A Bíblia nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Como tal, responsabilidade maior repousa os cristãos do que sobre os descrentes comum. O pecado de brincar com fogo comum, aceso por seres humanos, é tão mortal quanto prostrar-se diante de um altar errado. Não dá para fazer isso e esperar as bênçãos de Deus. No entanto, como se o Senhor não atingisse instantaneamente os desobedientes hoje, como nos dias de Israel, muitos se tornaram descuidados e perderam de vista o perigo de misturar o sagrado e o profano. E vários, dentro do mundo cristão, contentam-se em acender o próprio fogo humano. O perigo de se prostrar perante o trono errado. No livro Primeiros Escritos, encontramos os registros de uma visão incômoda. Ela retrata Deus em seu trono no céu e Cristo ao seu lado intercedendo pelas pessoas. Perante o trono, havia cristãos no mundo inteiro. Alguns estavam buscando uma sinceridade, uma caminhada mais profunda com Cristo, implorando pelo Espírito Santo. Por causa disso, Jesus derramou maior luz sobre essas pessoas. Outros haviam se tornado espiritualmente complacentes. Estavam satisfeitos com a própria condição espiritual em vez de continuar a crescer. Resistiam à luz. A luz que recebiam do trono de Deus, aos poucos, começou a dissipar. E, infelizmente, elas nem perceberam que estavam andando na escuridão. O mais incômodo nessa visão é o que acontece em seguida. Quando Deus e o seu Filho Jesus saíram do lugar santo e foram para o Santíssimo, somente os cristãos verdadeiros que estavam afligindo a alma em busca de uma caminhada mais profunda com Deus, os viram mudar de lugar e os seguiram. Satanás veio sem ser notado e se pôs em pé ao lado do primeiro trono, ocultando a sua verdadeira identidade. Passou a agir como se estivesse dando continuidade à obra divina, mas era uma obra falsa. Ellen White escreveu: viu os cristãos enganados, ergueu os olhos para o trono e orar: Pai, dai-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes a uma influência má.
Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo a enganar os filhos de Deus. Por muitas gerações, os cristãos viveram a experiência de um lugar santo, lendo a palavra, orando, testemunhando da fé. Isso era adequado. Agora, no tempo do fim, Deus nos promete mais. Ele pede que nos movamos para a experiência no lugar santíssimo, a experiência do dia da expiação. Em Levíticos, temos um vislumbre do que significa experiência do dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 desse mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada de seu povo. Levítico 23, 26 a 29. Era no dia da expiação que o santuário era purificado. Isso acontecia uma vez por ano nos tempos do Antigo Testamento. Nós, adventistas, cremos, com base na Bíblia, que estamos vivendo o verdadeiro dia da expiação celestial antes da purificação da terra, nosso mundo. Isso quer dizer que necessitamos afligir a alma, ou seja, sondar o coração como nunca antes, para ter a certeza de que todos os pecados foram confessados. Também quer dizer que precisamos viver de acordo com a luz que Deus nos concedeu para a sua palavra. João 14:15, 1 João 5, 2 e 3. Não a fim de ser salvos, pois nunca seremos salvos por meio de uma vida justa, mas para nos preparar para a vida do céu. É essa experiência que nos deixa prontos para receber a chuva serôdia. É por isso que devemos nos alarmar tanto com o movimento de reavivamento falso. É por isso que devemos nos alarmar tanto com o movimento de reavivamento falso que se alastra pelo cristianismo hoje. Além da filosofia pós-moderna de qualquer coisa serve, embalar os cristãos até o sono com a falsa segurança de salvação, ela leva os cristãos a se contentarem com uma obra superficial. Isso, por uma vez, conduz à adoração do trono errado, o trono de Satanás, na qual cristãos imaginam estar adorando a Deus. Em consequência, quando Cristo voltar a fim de levar os seus filhos para o lar, muitos estarão preparados para recebê-lo, assim como as virgens nécias. Oro para que nenhum de nós faça parte desse grupo. O reavivamento da primitiva piedade. No tempo do fim, somos ensinados que haverá um reavivamento da primitiva piedade. Creio que estamos começando a ver esse reavivamento acontecer à medida que tanto os jovens quanto os adultos do mundo inteiro estão sendo espiritualmente reavivados pelo poder da palavra de Deus e da oração. Cheios do Espírito Santo e de grande alegria, sentindo-se impulsionados a buscar de piedade primitiva, rara nesses dias, eles permanecem firmes, assim como Daniel e os seus 3 amigos na corte de Babilônia, dizendo: não vamos nos contaminar com uma porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebe. Recusaremos as seduções do mundo e serviremos somente a Deus. Graças a um compromisso mais profundo com Deus, muitos estão se entregando a sua própria vida em serviço sacrificial a fim de ver a obra do Senhor avançar. E é isso que está acontecendo. A inspiração nos diz: antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra. Muitos, tanto os pastores
como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-lo, introduzindo uma contrafação. Satanás está trabalhando em uma contrafação. Considerando que ela já teve cerca de 6.000 anos para planejar, qual você acha que é a qualidade dessa contrafação? É até assustador de se pensar. Como podemos experimentar o reavivamento da primitiva piedade e evitar a falsificação de Satanás? Falarei sobre isso com maior profundidade nos capítulos que se seguem. Por enquanto, a inspiração nos diz: é somente à medida que se restabeleça a lei de Deus e a sua posição exata que poderá haver reavivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Isso diz respeito à restauração da verdade, não a sua ou a minha verdade, mas a verdade de Deus. Essa realidade é significativa porque o adventismo foi fundado com a premissa de que o Senhor está nos chamando para nos movermos até a experiência do lugar santíssimo enquanto nos prepararmos para observar o retorno de Cristo. Assim, em vez de desconsiderar as verdades de sua palavra e tentar nos encaixar no cristianismo pós-moderno, devemos proclamar com ousadia as verdades bíblicas. E, em especial, compartilhar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que Deus nos deu para estes últimos dias. À medida que o nosso conhecimento das verdades bíblicas centrais cresce, podemos nos sentir sobrecarregados por aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Por esse motivo, é possível sentir tentação e adiar obediência e entregas completas, mas isso é perigoso. Ao falar especificamente para os pastores, Ellen White escreveu: muitos correm o maior perigo de falhar em se aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Correm perigo porque, embora preguem a verdade da palavra de Deus, se não se permitirem que ela entre no próprio coração, acabarão do lado de fora. A vida eterna lhe passará de largo. É claro que esse não é um problema restrito aos pastores. Trata-se de um desafio para todos os filhos de Deus. Muitíssimos dos que hoje compõem as nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Vão e vêm como a porta sobre os seus gonzos. Durante o ano, escutaram completamente as verdades mais solenes e comovedoras, mas não as possuem em prática. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Embora professam piedade, negam-lhes o poder. Se continuarem nesse estado, Deus a repudiará. Estão se incapacitando para ser membros de sua família. Queridos amigos, as verdades bíblicas não são relativas. Não interessa aquilo que pensamos ou sentimos ser correto. O importante é o que Deus diz ser correto. Quer na função de ministro ou do evangelho, ou da mãe que fica na casa cuidando dos seus filhos, ou de qualquer outra em meio desses aspectos. Não menosprezamos aquilo que Deus nos deixou em sua palavra. Em vez disso, precisamos nos lembrar que estamos no dia final da expiação e devemos nos preparar para o encontro com o nosso Senhor. Enquanto continuarmos a buscá-lo com o coração de entrega, dispostos a segui-lo por todo o caminho, ele continuará a se revelar a nós por meio de sua palavra e nos levar a um relacionamento cada vez mais profundo com ele. No fim, será dito ao nosso respeito: aqui está a perseverança dos santos e os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Então, prosseguimos com a mão ligada à dele. Enquanto suplicarmos por seu fogo santo, é desse fogo santo que necessitamos desesperadamente hoje. Ele quer que o peçamos. É desejo de Deus que ousemos pedir mais.